Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Bom, pessoal, nós vamos estudar agora a- as funções inorgânicas, tá? É um assunto muito importante que vai acompanhá-los aí os restos dos anos do ensino médio. Então, quais são as funções inorgânicas que nós estudaremos? Está aqui, ó, no início do livro, no início da apostila, as funções ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? Então, de novo, o objetivo desse estudo até, ah, até o simulado vai ser essas funções inorgânicas. Tudo bem? Ácidos, bases, sais e óxidos. Então, nesse estudo, primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, observassem e pensassem a respeito, a gente não tem muito tempo aqui, a partir do ponto de partida, né, vocês lerem esse texto. Muitos monumentos históricos vêm sendo deteriorados em tempo menor que o previsto, em virtude da chuva ácida. Esse fenômeno é muito comum nos centros urbanos e industrializados, pois é uma consequência da poluição do ar provocada pelas indústrias, usinas termoelétricas e motores de combustão. Eu queria que vocês pesquisassem isso, tá? E colocassem no caderno. Qual a composição da chuva ácida? Por que a chuva ácida consegue danificar monumentos como as estátuas? E quais ações poderiam ser feitas para reduzir esse problema ambiental? Então tá, pessoal, a partir de agora, né, se vocês quiserem pausar, pesquisar aí na internet, porque hoje a química ambiental é uma das partes da química que mais cai é, no vestibular. E então, dentro desse estudo aí de química ambiental, eles sempre perguntam relacionado à chuva ácida. Vocês vão verificar que vai ter bastante exercícios falando sobre esse tema, tá? Então, quais são os objetivos da unidade? O que vocês vão ter que saber, né, para para poder fazer bem o simulado? Vocês vão ter que reconhecer, identificar e nomear. Então você vai ter que olhar e falar: isso é ácido, isso é base, olhando a fórmula molecular, tá? Dar nome e escrever as fórmulas. Então, de todas as funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Compreender os principais critérios de classificação, então saber fazer a classificação e equacionar reações de neutralização. Tudo bem? Então é isso aí o objetivo do nosso estudo. Bom, é, seguindo aqui, pessoal, nós vamos começar estudando sobre os ácidos, tá? Então, aqui ele fala, esses textos, né? Eu gostaria que vocês lessem. A gente não tem tempo aqui, senão né, o nosso tempo é curto. Mas aqui, observem o seguinte, pessoal. O que é um ácido? Ácido, segundo Arrhenius, ó, vamos marcar aqui, ó. Ácido, segundo Arrhenius, são substâncias compostas que formam íons em solução aquosa por processo conhecido como ionização. Tá, qual é o íon? Eles vão liberar esse íon aqui, ó, H3O+, ou H+. Deixa eu tirar isso aqui, tá? Aqui, ó, H3O+, ou H+. Então, o que é um ácido? Toda substância que quando você coloca em solução aquosa, ela vai liberar íons H+. Esse íon aqui, ó, ou íon ou H3O+, que é a mesma coisa, tá? Memorizaram? Ácido, toda substância que quando colocada em água, libera íon H+. Então vejam aqui uma equação aqui, ó. Aqui um ácido que tem o hidrogênio, pode ter um número X aí de hidrogênios esse ácido. O ácido sempre vai ter o hidrogênio. Aqui ele tem um ânion, tá? É representação o hidrogênio e o ânion. Quando ele é colocado em água, ele vai liberar H3O+, e mais esse ânion,
Tudo bem? Então vamos ver algumas. Gostaria que vocês fixassem agora a atenção de vocês nessas equações aqui, tá? Para que vocês observassem o seguinte: HCl mais água, né, vai formar H3O+. Então esse H aqui ele sai como mais e vem aqui, tá? Então vai ficar H3O+. Então isso aqui é ionizado, é quebrado, é formado íons, tá? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, é quebrado, tá? Então o H+ vai vir junto aqui com o H3O+, vai formar o H3O+, e o Cl ele vai sair com o elétron. Então rompe aquela ligação covalente, que é uma ligação polar. Então rompeu essa ligação covalente, essa ligação polar, quem é mais eletronegativo vai sair com o elétron. Então vai ficar negativo, tá? Então o Cl fica Cl-. Agora vejam aqui, ó. Essa equação aqui de baixo. Tem quantos hidrogênios? Esse é o ácido sulfúrico, tá? Ele tem 2 hidrogênios. Então, quando eu coloco ele em água, esses 2 hidrogênios vão precisar de 2 moléculas de água. Então, vai sair um hidrogênio, vai se ligar em uma molécula de água, vai sair outro hidrogênio e vai se ligar a outra molécula de água, formando 2 H3O+. O que restou, pessoal, se saiu 2 cargas positivas aqui, tá? Esse SO4 aqui vai ficar 2-. Então, para ácidos com mais de um hidrogênio ionizável, a ionização pode ser representada em etapas. Então, a primeira etapa, o ácido sulfúrico, reagindo com água, um hidrogênio vem aqui, certo? Vem aqui na água, ele vai ficar HSO4-, tudo bem? Saiu tinha 2 hidrogênios aqui, saiu um hidrogênio positivo, né? Ficou H3O+, esse hidrogênio veio aqui, permaneceu um hidrogênio aqui, então ficou HSO4-. Esse HSO4- vai perder esse hidrogênio, tudo bem? Vai vir aqui o hidrogênio, vai ficar H3O+, mais SO4, 2-. A ionização total é representada assim. Tudo bem, pessoal? Bem fácil, né? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode... Então tá. Ácidos são todas substâncias que em água liberam íon H+. E então você vai identificar. Como que você vai identificar um ácido? Veja, turma, ácido sempre vai ter o hidrogênio aqui na frente, ó. Tá? Todas essas moléculas que apresentam hidrogênio aqui na frente são ácidos. E a classificação ela vai ser feita de maneira bem simples, bem fácil, tá? Assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então nós vamos fazer a classificação dos ácidos. A primeira classificação vai ser em relação à presença de oxigênio, tá? Então, os ácidos que apresentam oxigênio em sua fórmula são chamados de oxiácidos. Os ácidos que não têm esse elemento são denominados hidrácidos. Observem aqui, ó. Esse ácido aqui, ó, HNO3, tem oxigênio? Tem, né, pessoal? Esse ácido aqui, ele tem oxigênio. Então, ele é oxiácido. O ácido carbônico, o ácido que é de bebida refrigerada, que está em bebida refrigerada. Quando você destampa uma bebida refrigerada, ele se transforma em água e gás carbônico. Aquela borbulha que sai é o gás carbônico. Então, esse é o ácido carbônico. O ácido carbônico, desculpe, ele tem oxigênio? Tem. Então, ele é oxiácido. Então, a primeira forma de classificação é se ele tem ou não oxigênio. Se ele tem oxigênio, ele vai ser chamado de oxiácido. Se ele não tem oxigênio, ele vai ser chamado de hidrácido. Tudo bem? Segunda forma de classificação, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, se ele tiver um hidrogênio ionizável, ele vai ser classificado como monoácido ou monoprótico. Então vejam aqui, ó, só tem um hidrogênio. Tá vendo que não tem o índice atômico aqui, o numeral?
Ó, aqui também só tem um hidrogênio, então é monoácido ou monoprótico. Aqui a gente tem o ácido cianídrico, que tem o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é aquele ácido que a gente tem no estômago. O ácido cianídrico é um ácido, né, venenoso, ele é gasoso, ele é volátil, né, poucos ppm aí, poucas partes por milhão no ar são suficientes para nos envenenar. E tem o HNO3, o ácido nítrico. Tá? Se o ácido ele tem dois hidrogênios ionizáveis, ele vai ser chamado de diácido. Tá? Então, ó, dois hidrogênios ionizáveis, dois hidrogênios, H2SO4. Então, tem dois hidrogênios, H2CO3, tem dois hidrogênios, vai ser chamado de diácido. Triácido ou triprótico são aqueles que contêm três hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, ó, H3PO4, o ácido fosfórico, esse ácido está presente na Coca-Cola, tá? Em bebidas de cola, H3PO4, além do ácido carbônico que dá gás, as bebidas de cola trazem esse ácido aqui. Quando você toma muita Coca-Cola, aquela sensação que fica nos dentes é por causa desse ácido. Ácido bórico ou água buricada, né? Se você coloca esse ácido em uma porção de 2 a 5% em água, ele vai formar água buricada. E os tetrácidos, então, que contém 4 hidrogênios. Então, olha como é fácil, turma. Vamos lá. Você tem um hidrogênio, aqui ó, é monoácido. Se tem 2 hidrogênios, é diácido. Se tem 3 hidrogênios, é triácido. Bem fácil, né? Bom, aqui tem algumas exceções. Esse ácido aqui, que são derivação do ácido fosfórico, H3PO3, isso aqui tem que memorizar, tá? Não tem jeito. O ácido fosforoso, ele embora tenha 3 hidrogênios, um hidrogênio está ligado ao fósforo, e o hidrogênio e o fósforo eles têm eletronegatividades muito semelhantes. Então isso aqui não consegue quebrar a ligação. Tá? Então o que, que acontece? Os hidrogênios que são ionizáveis vão ser os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então você tem a fórmula do ácido fosforoso, tá? E o hidrogênio que é ionizável é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Tudo bem? Então esse hidrogênio aqui não consegue quebrar em água. Então, embora ele tenha 3 hidrogênios, ele é diácido, apenas 2 hidrogênios saem. E aqui mesma coisa, pessoal, só que aqui é o H3PO2. Essa molécula aqui ele tem 2 átomos de oxigênio, um ácido hipofosforoso, e o que, que acontece? Apenas um hidrogênio está ligado ao oxigênio, os outros 2 hidrogênios estão ligados ao fósforo. Então, o que ocorre é que o hidrogênio ligado ao oxigênio é que vai quebrar em água, que vai hidrolisar. Tá? Então, tomar cuidado com esses ácidos. Ácido fosforoso, H3PO3, embora tenha 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, então a gente classifica eles como diácido. E aqui nós temos 3 hidrogênios e apenas um é ionizável. Né? E esse único ionizável ele vai ser chamado de... Beleza, turma? Então, assim, de maneira... então a gente pode classificar, vamos retomar aqui. Ó. De acordo com a presença de oxigênio, tem oxigênio oxiácido, não tem hidrácido. Número de hidrogênios ionizáveis, número de H, né? Você tem 1 H monoácido, você tem 2 diácidos, você tem 3 triácidos, você tem 4 tetrácido. Só lembrando, né, pessoal, que existem essas duas exceções, tá? O H3PO3, embora tenha 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, ele tem 3, mas é diácido. E o ácido hipofosforoso ele tem 3 hidrogênios, né, H3PO2, mas apenas um é ionizável. E a gente pode classificar também em relação ao número de elementos químicos. Então eles podem ser binários, tá? 2 elementos químicos, binário. Pode ser ternários, tem 3 elementos químicos, ó, tem hidrogênio, enxofre e oxigênio, HSO. Aqui é binário, tem hidrogênio e cloro. Quaternário, hidrogênio, ferro, carbono, nitrogênio. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, é essa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar a classificação em relação à força.